E aí, pessoal, tudo certinho? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre polaridade de ligações, tá? Pessoal, a gente tem assim que uma ligação química ocorre por meio de elétrons, certo? Sempre de elétrons. A eletronegatividade vai ser é uma medida da tendência que um elemento tem, um átomo tem, de atrair os elétrons para ele, mas não os elétrons dele. O elétron do átomo está do lado que está ligado para ele, certo? Quanto maior a força com que o átomo atrai esses elétrons, maior vai ser a eletronegatividade dele, tá bom? Uma ligação química que a gente chama de polar é quando os dois átomos eles têm diferentes eletronegatividades. Aí a força com que eles puxam esses elétrons para ele é maior. E aí você tem uma ligação dita polar, tá? Por exemplo, aqui, ó, pessoal, HCl. Os elétrons da ligação ficam mais para o lado do cloro, porque ele é mais eletronegativo. Porque ele puxa os elétrons da ligação mais para o lado dele, tá? Aí ele vai ficar um pouquinho positivo e o hidrogênio um pouquinho negativo, tá? A escala de eletronegatividade que a gente mais usa é a escala de Linus-Pauling, que é dita aqui, onde os elétrons com os átomos com elevada eletronegatividade são os átomos dos elementos aqui bem à extrema direita aqui em cima. E eu vou pedir para você guardar esses três. FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os mais eletronegativos. Gases nobres não fazem ligação química. Então, a eletronegatividade deles é zero. Beleza? Não é definida para eles, certo? Eletronegatividade. E os elementos com menor eletronegatividade são os metais, principalmente os metais alcalinos, aqui alcalinos terrosos. Perceba todos os valores pequenos de eletronegatividade. O menor deles é o césio, tá? Que é 0,7. Tá? Lembrando, hidrogênio ele está na família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. Hidrogênio está na família 1, mas ele não é um metal alcalino. Ele é um ametal, tá? A eletronegatividade dele é alta, um exemplo disso. É muito maior que os metais alcalinos aqui. Beleza, pessoal? Olha, maior eletronegatividade, flúor, 4. Menor, césio, 0,7. Beleza? A eletronegatividade é dada por essa... A ordem crescente é dada por essa ordem aqui, que é interessante vocês guardarem. É FON, cloro, brisk, tá? O mais importante é o FON, porque a gente vai estudar isso mais durante o bimestre, tá? Esse bimestre ainda, nesse capítulo do livro, que o FON é os três elementos mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Esses três caras são importantes. Não se define eletronegatividade para os gases nobres e um macete para guardar essa ordem é: fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês. Correto? É um macete para guardar para uma questão de vestibular, coisa assim, se vocês lembrarem isso. As primeiras letras aqui são dos elementos mais eletronegativos, na ordem dos elementos mais eletronegativos. Ligações iônicas, pessoal. Então, olha, vamos falar. As ligações químicas, as ligações iônicas são formadas por elementos que apresentam grande diferença de eletronegatividade, tá? No caso da ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é tão grande que os metais, que são os não metais ou ametais, recebem os elétrons dos metais. Então, vamos pensar o seguinte: a ligação iônica ela sempre vai ser entre um metal e um ametal. Por quê? Porque no caso dos metais, eles têm uma eletronegatividade pequena, então eles seguram os elétrons da ligação com pequena força. E os ametais puxam os elétrons da ligação com muita força, tá bom? Então, os ametais puxam com muita força e os elétrons puxam com pouca força. Isso faz com que, na prática, a gente fale que os ametais roubam os elétrons da ligação para eles. Então, eles retiram os elétrons dos metais. Então, tem uma ligação iônica. E aí tem a formação de uma carga positiva e uma carga negativa, né? Um cátion e um ânion. Na formação do cloreto de sódio, NaCl, por exemplo, o elemento químico da família dos halogênios, o cloro, é muito mais eletronegativo que o metal alcalino, que é o sódio. Então, nessa ligação, você vai ter isso, pessoal, a formação de cargas, porque ela é muito forte. Toda ligação iônica vai ser polar, ela vai ter uma carga positiva e uma carga negativa, certo? O momento dipolar, que é esse Mi, que a gente vai falar melhor lá para frente, é uma característica que aponta para o átomo mais eletronegativo. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade,
maior será o caráter iônico da ligação. Eu já vou mostrar isso para vocês. Quando a diferença de eletronegatividade é 1,7 ou maior, a gente fala que a ligação é iônica. Se a diferença de eletronegatividade entre os elementos for menor que 1,7, é a ligação covalente. A partir de 1,7, a gente fala que o elemento mais eletronegativo roubou os elétrons do outro átomo, tá? Os elétrons da ligação, tá bom? Por exemplo, NaCl. O Na é 0,9, o Cl é 3. 3 menos 0,9, 2,1. Essa que é a diferença de eletronegatividade dos elétrons na ligação química. Então, a ligação dita iônica. No Kf, a diferença de eletronegatividade é 4 menos 0,8, 3,2. Então, a ligação é dita iônica, tá? Sempre que for 1,7 ou maior, é ligação iônica, tá bom? Essa aqui, na verdade, é a maior diferença de eletronegatividade que a gente tem, 3,2, tá? Esses valores variam um pouquinho, às vezes, entre uma tabela e outra, tá? Mas, em todo caso, sempre o flúor é o maior. A escala é baseada no flúor, 4. Pessoal, o teor da ligação, quando não tem diferença de eletronegatividade, a ligação é covalente pura. À medida que o teor da ligação vai aumentando, a diferença de eletronegatividade vai aumentando, o teor de caráter iônico vai aumentando também. Quando dá 1,6 para mais, 1,7, a ligação é dita iônica. Ela vai se aproximando, quanto maior a diferença, ela vai se aproximando a 100%. No caso ali do Kf, por exemplo, 3,2, a ligação é dita quase 100% iônica. Beleza? Quanto maior, passou de 1,6 é dita iônica, menor é dita covalente. É como se a gente tivesse isso daqui. No caso do HCl não chega a ser iônica, mas no caso da ligação iônica é como se essa corda se rompesse e os elétrons ficassem só para o cloro e o hidrogênio ficou com carga positiva. Na ligação iônica a gente tem a formação de cargas positivas e negativas, tá? Porque os elétrons são, digamos assim, trocados entre os átomos, tá bom? Beleza, pessoal? Era isso da aula de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.